Graça e paz, abençoado ouvinte da Palavra de Deus. Quem vos fala é o presbítero Edílio. Estamos de volta hoje para a nossa série de devocionais Rumo Certo. Hoje com o episódio O Deus Vivo e Soberano, a Trindade. Isso mesmo. Hoje nós vamos refletir um pouquinho na Palavra de Deus sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, dentre todas as doutrinas bíblicas, talvez seja a mais difícil de nós, seres humanos, compreendermos ela. Porque sempre nós levamos para o lado da racionalidade e da lógica humana. Então, nesse instante, nesse momento, eu te convido a tentar abrir mão um pouquinho do raciocínio, da lógica do ser humano, porque nós vamos estudar o ser divino, o Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, o Criador de todas as coisas, o Criador do Universo e o mantenedor do Universo. Nós vamos estudar um pouquinho sobre 3 em 1. Amém? Para darmos início, convido você a abrir sua Bíblia. Nesse momento nós vamos fazer uma leitura bíblica na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Nos diz assim a palavra de Deus: Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Todo o cristão, pelo menos o verdadeiro cristão, crê na doutrina da Trindade. É a base fundamental do cristianismo. A Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito. Deus, ele é um ser triuno, ou seja, 3 pessoas, mas um em essência. A palavra Trindade vem do termo latim trinitus, que significa 3 em unidade. Lembram que lá no início eu te pedi para tentar se esforçar um pouquinho para retirar a lógica, a racionalidade do ser humano, de entender os seres com base em nós, seres humanos? Deus, ele é 3 em unidade. Totalmente diferente daquilo que nós podemos enxergar e tocar como um ser vivente. Seres humanos, animais, qualquer que seja aquilo que você já viu. Por quê? Aqui nós estamos estudando sobre um ser divino, um ser todo-poderoso, que criou todas as coisas que você pode enxergar, tocar ou sentir. Nós não somos politeístas. Ou seja, nós não cremos que existem 3 deuses, apenas um Deus. Essa é a nossa crença, porque é isso que nos mostra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O cristão, ele também não pode crer ou entender que o Pai, o Filho e o Espírito são manifestações ou fases de um Deus mono, como se fosse uma pessoa com 3 nomes ou desempenhando 3 funções diferentes. E nesse momento, amado ouvinte da Palavra de Deus, nós vamos ver 3 verdades acerca da doutrina da Trindade. A primeira verdade que possamos extrair do texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e de Mateus 3, versículos 16 e 17, essa primeira verdade é que Deus é constituído em 3 pessoas. No seu ser ou na sua natureza habita uma pluralidade de pessoas. Ele, o soberano, por toda a eternidade coexistiu assim. Nós podemos perceber isso lá no livro de Gênesis. As 3 pessoas da Trindade atuando na criação. A segunda verdade que encontramos no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e no livro de Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, é que cada pessoa é plenamente Deus. Talvez nós temos um leve hábito e costume de chamar de Deus só a pessoa do Pai. Mas nós vamos ver que está claro nesses textos sagrados que ambas as pessoas são Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ou seja, tanto o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo
são iguais e são plenamente Deus. E quando nós vamos lá para o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e Romanos 16, 27, nós vamos ver aqui uma terceira verdade. Só existe um único Deus. Isso é bem claro nas Sagradas Escrituras. Não existem três deuses, existe apenas um único Deus. Nesses textos mencionados, o apóstolo Paulo deixa de forma clara e firme que só existe um único Deus. Então, meus amados, Deus subsiste eternamente, sendo três pessoas em unidade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é de modo pleno Deus. Existe somente um Deus. No Novo Testamento temos alguns textos que mostram claramente a doutrina da Trindade. Se você quiser pegar um papel, uma caneta, anote esses textos, depois vá lá, dá uma lida e medite um pouquinho. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Mateus capítulo 28, versículo 19. 2 Coríntios 13, 3. Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6. E 1 Pedro, o versículo que lemos no início desse momento de reflexão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Após vermos que Deus ele é três em um, que só existe um Deus, vamos refletir um pouco? Se a Bíblia, as Sagradas Escrituras nos deixam essa verdade, essa doutrina bíblica de forma bem clara, qual deve ser a nossa postura diante dela? Isso mesmo considerando o fato que para nós, seres humanos, seres mortais, seres tendenciosos ao pecado, é difícil compreender a natureza de um ser santo, perfeito, soberano, misericordioso, bondoso, amoroso. Como nós vamos nos comportar diante dessa doutrina, dessa verdade bíblica? E aí, meu amado, minha amada, devemos crer e nos relacionar com todas as pessoas da Trindade? Reflita. Você deve se relacionar com Deus Pai, com Deus Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, e o Deus, o Espírito Santo. Que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua mente, te trazer a compreensão dessa verdade bíblica. Amém? Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te ilumine para que você chegue ao pleno entendimento dessa verdade, dessa doutrina bíblica. E nesse instante, te convido a deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo com mais um. Um forte abraço, até o próximo episódio.